Olha, nós aqui de novo, eu e o Joey, hoje para falar de fundo de investimento. Estamos aqui nesses episódios falando do Inter Invest, nesse projeto Simplifica Inter, tão fácil de investir, é para simplificar mesmo, é para dar acesso a todo mundo, tá muito fácil investir com o Inter. Se você perdeu algum desses episódios, volta a fita aí, falei bem velho, né? Volta a fita, mas vamos lá, eu sou mesmo. Volta a fita aí que você vai gostar de saber como investir. Explicamos sobre o perfil do investidor, sobre a facilidade do app, sobre renda fixa, o que é renda fixa, como é que investe em renda fixa, quais são os produtos de renda fixa. Depois falamos de renda variável, os riscos, mas também a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E você não vai assistir? Tem que assistir todos e não perde esse por nada. Vamos ensinar, o Joey vai nos ensinar aqui hoje como o que é fundo de investimento. Fala aí, Joey. Isso aí, Diogo. Bem, legal demais estar aqui de novo. Como você falou, né? A gente já falou sobre vários assuntos legais e vale a pena vocês assistirem cada um dos episódios, pessoal. Mas hoje vamos falar aqui de fundos de investimento, né? Que também é mais uma modalidade ali que as pessoas podem estar montando a carteira delas e estar investindo com uma ajuda profissional, né? Isso. Fala aí, explica pra gente então, o que é um fundo de investimento? Bem simples, hein? Vamos lá. Quando a gente está falando de um fundo de investimento, a gente está falando de uma empresa que tem ali um gestor, né? E ele tem ali uma série de especialistas junto com ele. E esse gestor, ele vai captar o dinheiro que você está querendo investir e ele vai escolher os ativos que ele quer comprar no mercado. Tem diversos tipos de fundos de investimento em termos de categorias. Tem fundo de investimento que investe só em ações, tem fundo de investimento que investe só em renda fixa, tem fundo que pode investir em ações e em renda fixa, tem fundo cambial. Então, tem uma série de categorias que aí você, como investidor, pode escolher, né, qual dessas categorias que você vai querer estar colocando o seu dinheiro. E esse gestor vai escolher esses ativos e o seu patrimônio, então, vai oscilar de acordo com o resultado desses ativos que ele escolheu. Né? Pode ser que ele esteja num fundo ali de ações, ele está muitas vezes ali com 20 ações diferentes dentro de um fundo. À medida que você vai tendo oscilação desses ativos na Bolsa de Valores, o seu fundo também vai estar oscilando. Podemos, então, voltar para o tema pizza? Nem chegou a hora do almoço, eu só falo em pizza, né? Já foi de mussarela, já foi de pepperoni, vamos falar de pizza calabresa agora. Na mesma ideia, o que é um fundo? Pensa aqui num formato de uma pizza que tem um dono dessa pizza. E ao invés dele fazer uma pizza só de calabresa, ele vai fazer uma mistureba. Calabresa, pepperoni, mussarela. O que mais você gosta? Lombinho, cheddar, tudo, uma mistureba. Só que esse cara é o dono dessa pizza, ele tem que caprichar para fazer, combinar, para identificar as melhores opções daquele segmento que ele fez. Então, o fundo é isso. Ele pode ter, por exemplo, num fundo multimercado, que é um tipo de fundo de investimento, ele pode ter opção de comprar dólar, ele pode ter opção de comprar renda fixa, renda variável, o que mais? Ele pode comprar juros, títulos indexados a juros. Ou seja, é uma gama de produtos que você, ao investir nesse fundo, você adquire uma cota, uma participaçãozinha, uma participaçãozona, se foi uma participaçãozinha, se foi o Joe, uma participaçãozona daquele fundo, e você terceiriza o tipo de investimento. O que eu quero dizer com isso? Você falou, ó, aquele cara que é fera, aquele cara que estuda, ele tem todo um arcabouço, ele tem toda uma estrutura com ele de investimento, de gente pensando, estudando o mercado. Então ele vai escolher os melhores produtos para aquela pizza. E você vai colocar o seu dinheiro lá, acreditando, entre aspas, naquele gestor, fazer um bom trabalho e rentabilizar o seu dinheiro. É uma forma de terceirizar o seu investimento. Eu adoro fundo de investimento, principalmente aqueles confiáveis. A gente tem aqui no Inter vários fundos de investimento, mas eu quero agora que o Johnny nos explique quais são as principais vantagens de fundo de investimento. Legal, acho que uma das principais é exatamente o que você falou aqui agora, que é você ter essa ajuda profissional. Quando a gente investe em fundos, né, a gente fala que ele tem uma gestão ativa muitas vezes, que é o quê?
Você tem um gestor, você tem um time de especialistas que eles estão ali movimentando a carteira, né, na medida que eles enxergam que tem necessidade, que tem alguma mudança de estratégia, alguma mudança no mercado. Então, geralmente, os fundos de investimento eles têm um horizonte um pouco, né, mais longo. Eles montam a estratégia dela, você consegue ver ali, né, até 3 meses para trás, isso vai mudar um pouquinho, mas você consegue ver uma carteira, né, que ele montou dentro desse fundo para um prazo um pouquinho ali para trás, e você sabe mais ou menos ali qual que é essa estratégia. Você tem o que a gente chama ali de lâmina do fundo, onde tem o histórico ali de todo o resultado desse fundo de investimento, os principais ativos que ele investe, para você poder criar essa segurança que o Diogo falou, essa confiabilidade. E aí, vale a gente lembrar que um fundo ele é tocado por uma gestora, né, Diogo? E essa gestora pode ter mais de um fundo em categorias diferentes. Então, isso tudo ajuda ali na hora da gente saber o histórico e acreditar nesse gestor. Estava pensando aqui, assim, uma grande vantagem do fundo também é o tamanho dele. O que eu quero dizer? Se você vai sozinho, vamos dizer o seguinte, você é dono de uma padaria. Estou gostando de comida, né? E aí, se você vai comprar farinha de trigo, você vai comprar 1 quilo de farinha de trigo, ou vai comprar 10 quilos de farinha de trigo, vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Que com 10 quilos você vai ter mais poder de barganha? Com certeza. Ou seja, você tende a pagar mais barato pelo volume, pela quantidade. A gente pode dizer que nos fundos de investimento, tanto como em relação a cashback, quanto em relação a ter mais acesso à informação, a ter maior poder de barganha, assim, num fundo de investimento, o gestor do fundo pode ir nas empresas, discutir com as empresas o momento delas, se está na hora de comprar mais, se está na hora de vender. Ou seja, você acaba entrando pequeno, do seu tamanho, mas para algo bem maior. É por aí? Com certeza. Você passa a ter uma estrutura muito maior desses profissionais, né? Então, você imagina, Diogo, você investir numa carteira que tem ali 20 ações. Né? Como é que você vai fazer isso sozinho? Imagina você ter que conhecer sobre cada uma dessas 20 empresas. Você não só conhecer, entender sobre o negócio, saber como que ela ganha dinheiro, mas conseguir acompanhar também como é que estão as movimentações dela ali no mercado. É muito difícil a gente fazer isso sozinho. Quando você tem ali um fundo de investimento com um gestor, esse gestor ele está olhando para isso tudo, né, de uma maneira macro ali, ele tem os analistas que estão olhando para cada um dos ativos também, cada uma das empresas, e que eles estão juntos ali definindo como é que é a melhor estratégia para seguir, se tem que mudar alguma coisa, se não tem. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens. Uma outra coisa legal que eu gosto também quando a gente fala ali dos fundos, essa questão do tamanho e tudo mais, é o fato ali deles muitas vezes ter uma liquidez interessante, principalmente quando a gente está falando de renda fixa. Bem, liquidez é o momento que eu posso sacar meu dinheiro. Liquidez diária, todo dia eu posso sacar. Liquidez de 30 dias, eu tenho que esperar 30 dias para ter o dinheiro de volta. Perfeito, é isso aí. E aí, quando a gente fala de renda fixa, né, muitas vezes você vai ter um CDB de liquidez diária, mas para você conseguir uma rentabilidade maior, a gente falou isso aqui também, Sim. Isso está vinculado ao tempo que você vai deixar o dinheiro no banco. Então, às vezes, para você conseguir um CDB com uma rentabilidade mais interessante, você vai ter que deixar o seu dinheiro 1 ano emprestado com o banco, para só depois você resgatar ele com toda a rentabilidade prometida ali. Nos fundos de investimento, você muitas vezes está acessando esses ativos ali, esses CDBs com 1 ano e tudo mais, só que como o fundo tem vários CDBs, vários ativos de renda fixa, e ele tem muitos investidores diferentes, quando você precisa de resgatar esse dinheiro, geralmente ele consegue te oferecer essa opção numa liquidez maior, né? Ou seja, um tempo ali mais rápido para você poder pegar. Então, um fundo de renda fixa que às vezes investe num CDB de 1 ano, ele consegue te trazer liquidez, como você falou, em 30 dias. Então, é mais uma opção para aquelas pessoas que querem investir em renda fixa, são conservadores, não querem esperar tanto tempo assim para resgatar o dinheiro se elas precisarem, ela pode pegar um fundo de renda fixa. E fora que, por exemplo, quando você investe em um fundo ou quando você investe no papel, você tem taxas. Via fundo, você tem uma taxa que você paga para o fundo, a taxa de administração faz parte, tem alguém trabalhando para você, mas ele, com os papéis que ele está investindo dinheiro, ele consegue valores menores. Então, aumenta ainda a sua possibilidade de rendimento. Por que a pessoa vai para o Inter? Eu estou pensando aqui, às vezes eu tenho fundo de investimento em outros bancos, outras corretoras.
Dá para fazer portabilidade? É fácil, não é? Vale a pena ir para o Inter? Por causa do cashback, que também eu sei que tem nos fundos de investimento, no Inter tem cashback. E por toda essa simplicidade que a gente está contando aqui, né? Fala um pouco dessas vantagens para a gente. Com certeza, né? Lá na nossa plataforma de investimentos, primeiro que hoje o Inter é uma das plataformas mais completas quando a gente fala de fundos, né? Isso a gente evoluiu muito nos últimos anos. A gente tem mais ou menos uns 500 fundos diferentes em diferentes categorias que você consegue pesquisar, filtrar, tudo mais ali. E aí você tem, como você citou aqui, né, Diogo, algumas vantagens. Você pode trazer, fazendo a portabilidade do seu fundo de investimento de outra corretora, você pode trazer isso para o Inter, tá bom? Você preenche um formulário, você faz isso tudo online ali com as informações e o Inter traz esse fundo para você vai ver na sua carteira. E aqui, um dos grandes diferenciais, como você citou, é o cashback, né? Que é o dinheiro de volta. A gente citou em alguns outros episódios aqui também, mas basicamente, quando você tem um fundo de investimento e existe essa taxa que você falou administrativa, né? O fundo cobra ali um percentual, que geralmente gira ali entre 0,5% e uns 2%, quando são bons fundos. Você tem isso e essa taxa é cobrada exatamente para os gestores poderem fazer o trabalho deles. Agora, dentro dessa taxa, tem uma taxa que a gente chama ali de rebate, que é o percentual que a sua corretora, ou no caso o Inter, ele recebe, tá bom? Para poder estar oferecendo esse fundo dentro da plataforma. Agora, o que o Inter faz que é super legal e é diferente do restante do mercado? O Inter te devolve uma parte desse valor que ficaria com ele. Então, ele te dá cashback em cima desse rebate, te devolve uma parte do dinheiro que seria a receita do Inter, volta para o seu investimento ali, né? Na verdade, ele cai na sua conta corrente e se você tiver o meu porquinho, que a gente já falou lá atrás, isso já é investido automaticamente. Excelente, excelente. Eu aposto que você já está se sentindo muito mais confiante de investir. E é esse o nosso desejo. Esse é o nosso 4º episódio falando de investimento, do tanto que é simples investir e você se tornar um investidor. O nosso desejo aqui, de todo coração, é que você tenha qualidade de vida, que você tenha saúde financeira. A gente vê muitos divórcios acontecendo em razão de grana. A gente vê muita gente passando muito aperto financeiro, se endividando, não conseguindo pagar as contas, perdendo a saúde, perdendo o tempo por falta de dinheiro, por não saber investir bem, investir de forma segura. A gente vê cada investimento hoje em dia, tem vários casos aí de gente investindo dinheiro em loucura, que querendo ganhar muito dinheiro, perde todo o seu dinheiro. Aqui nós estamos falando de investimentos seguros, nós estamos falando de investimentos que você vai ter retorno com os prazos estabelecidos. Então, você que se sente mais seguro e você que já está se sentindo investidor, continue nos assistindo, continue acompanhando a série Simplifica Inter. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, sempre um prazer. Bacana demais esse bate-papo com o Diogo aqui. Aproveitem, pessoal. Isso aqui é uma grande oportunidade de vocês estarem aprendendo mais e poder experimentar, dar o primeiro passo aí no mundo dos investimentos. Grande abraço e até a próxima. Valeu!